Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito, na pessoa da minha colega Inácia Rezola, o convite que me foi feito para vir aqui, que muito me honra. Eu estou muito contente por estar neste local. Aliás, aproveito também para agradecer mais uma vez, nestes últimos 40 anos, o que fizeram os oficiais do MFA e transformaram o 25 de Abril para mim no dia mais feliz da minha vida, e penso que também no dia de muitas pessoas da minha geração. Portanto, estou muito orgulhosa de estar aqui, tenho uma grande honra e agradeço tudo o que fizeram e continuam a fazer. Eu fui incumbida de falar sobretudo sobre a PIDE-DGS, ou seja, a Polícia Política da ditadura de Salazar e Caetano. Vou fazer uma história muito breve, com algumas pinceladas, a partir de 1926, ou seja, a partir do golpe de Estado militar de 28 de maio de 1926, houve um momento em Portugal, aliás, como se veio a repetir depois do 25 de Abril, em que não houve polícia política. Não houve qualquer polícia. E isto é muito interessante porque ainda no outro dia eu estive noutra assembleia, pessoas que estudam a gestão das informações, e justamente isto apaixonou-os bastante. Isto é algo que eu acho que a historiografia tem de pegar. Ou seja, depois do golpe de Estado de 28 de maio, os militares que fizeram o golpe de Estado resolveram pura e simplesmente acabar com as polícias que havia anteriores, porque consideravam que estavam ligadas ao Partido Democrático, o antigo Partido Republicano. E de 28 de maio a dezembro não houve, de facto, nenhuma polícia política. Mas, em dezembro, imediatamente criaram essas polícias, e foi concretamente a Polícia de Informações do Porto e a Polícia de Informações de Lisboa, que depois, no ano seguinte, em 1927, são unificadas na Polícia de Informações do Ministério do Interior. Entretanto, em 28 há uma nova polícia que é formada, que é a Polícia Internacional Portuguesa, que ao fim e ao cabo é uma polícia também política, mas que defendia o regime relativamente aos crimes, como se dizia e como se continua a dizer, contra a segurança externa do Estado. Isto, durante todo aquele processo, desde 1926 até 32, quando Salazar é convidado para chefiar o governo pelo presidente Carmona, há também mais 2 ou 3 polícias. Portanto, essas polícias sistematicamente são substituídas por outras. Não vou agora falar sobre isso, vou começar com a PVDE. 1933, Salazar ergue o seu novo regime, o chamado Estado Novo, através de uma Constituição, e imediatamente cria as suas principais instituições. As leis corporativas, o aparelho de propaganda, reforma o aparelho de censura, reforçando-o, e cria a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, como se chamava durante muito tempo, as pessoas chamavam-lhe a PVID. Esta polícia dura mais ou menos até 1945, aliás, não é mais ou menos, é até 1945, quando a derrota dos nazifascistas às mãos dos aliados ocidentais e da União Soviética fazem com que Salazar, cujo regime perdura, apesar do que as oposições ao regime pensavam em 1945, mas há uma preocupação do regime salazarista de mudar o nome a algumas das suas instituições. E a PVDE, a PVID, passa a denominar-se Polícia Internacional e Defesa do Estado, PIDE. Tem este nome até 1969, quando passa à Direção-Geral de Segurança. E, portanto, a partir de agora eu vou chamar PIDE, a Polícia Política, porque é assim que ela ficou conhecida, porque vigorou entre 1945 e 74. Aliás, chamava-se normalmente, a partir de 69, PIDE-DGS, Polícia e DGS. Ora bem, esta polícia o que é que fazia? Era uma polícia política e, contrariamente às polícias das democracias e mesmo de algumas ditaduras, concentrava no seu seio tudo o que tivesse a ver com
a segurança interna do Estado e a segurança externa do Estado. Ou seja, era uma polícia interna contra os adversários políticos do regime, mas também era uma polícia externa, internacional, como o próprio nome dizia. Portanto, era ela que tinha um relacionamento com a Interpol. Era, aliás, o Gabinete Nacional da Interpol era composto por elementos da PIDE. Era ela que tinha relacionamento com os serviços secretos dos vários países, França, Alemanha, e para dar o exemplo mais conhecido, a CIA dos Estados Unidos da América. Ou seja, era uma polícia de uma ditadura, que também tinha um relacionamento muito próximo, evidentemente, com a Seguridade Espanhola, também polícia política de outra ditadura, na Península Ibérica, mas era uma polícia que tinha relacionamento com polícias e agências secretas internacionais dos ditos países democráticos, mesmo de caráter mais musculado. Esta polícia tinha também o pelouro, claro, dos crimes políticos, chamava-se crimes políticos, que era, ao fim e ao cabo, tudo o que qualquer elemento que não concordasse com o regime salazarista, na altura, era imediatamente considerado como um antinação, antinacional, porque Salazar arvorava-se como representante da nação portuguesa. Aliás, é muito interessante, e aqui vou perder só um bocadinho, é que a segunda Constituição salazarista de 1933 havia um artigo, que era o artigo 8º, que dizia que qualquer português tinha direito ao livre pensamento e direito a associar-se e, ao fim e ao cabo, a expressar a sua vontade política, mesmo que ela fosse diferente da vontade política e da ideologia política do regime. Mas depois, como tudo no salazarismo e nas várias leis, tinha uma exceção. E a exceção era, exceto quando essas mesmas pessoas, esses mesmos adversários, se erguem contra a nação ou contra o que se dizia a União Nacional, movimento da nação, que era, ao fim e ao cabo, o partido único que preenchia a Assembleia Nacional. E através desta infração, desta exceção, toda a gente que pensava de outra forma e, sobretudo, se organizasse numa organização ou num partido proibido, porque não havia possibilidades de haver partidos, a não ser o partido único, automaticamente era considerado como antinacional e pertencente a uma associação de malfeitores. Para vos dar um exemplo, por exemplo, o Partido Comunista, que era um partido que vivia na clandestinidade e que era ilegal, até 25 de abril de 1974, era o principal alvo da polícia política PIDE. Ora bem, era a própria polícia que instruía os processos. Como sabem, normalmente quem instrui os processos é o aparelho judicial. No caso da ditadura portuguesa, os crimes políticos, os processos dos crimes políticos eram instruídos pela própria polícia política. Ou seja, o chefe de brigada, inspetor, inspetor adjunto, diretor, eram considerados como tendo poderes judiciais. E o que é que se fazia sempre, isso é muito interessante ver nos arquivos, um dia que forem fazer esse tipo de trabalho, como jornalistas, nos arquivos da PIDE, o que se vê sempre é fulano tal, dito militante do dito partido comunista dito português, e isto representava o quê? Porque eu durante muito tempo fiz esta investigação e via, quer dizer, só o que perdiam tempo a pôr dito e pôr tudo entre aspas. Militante entre aspas, partido entre aspas, comunista já não estava, entre aspas, português entre aspas. Isto porquê? Porque, no fundo, o regime português dizia: nós permitimos que toda a gente tenha ideias diferentes do regime. Simplesmente, quando participam ou quando fazem parte de uma organização de malfeitores que quer derrubar o regime pela violência, o regime legal imposto pela Constituição de 1933, então essas pessoas têm que ser criminalizadas. E dessa forma criminalizava-se. E por isso o dito partido, porque não era um partido, era um bando, o militante não era militante, etc, etc.
Esta PIDE tinha poderes praticamente, além destas de instruir os processos dos crimes políticos, tinha muitos outros poderes. Era ela, por exemplo, que prendia e que vigiava a prisão preventiva durante o tal período de investigação que levava à constituição de um processo político. Isso durava 3 meses, segundo a lei, a partir da PIDE. No tempo da PVDE não havia prazo, portanto, praticamente podia-se ir, por exemplo, para a Tarrafal, como aconteceu ao Edmundo Lourenço, sem ser julgado. Só para dar esse exemplo, por exemplo, ele foi preso em 1935, em 1936 Edmundo Pedro vai para a Tarrafal, aos 18 anos, fica lá até 1945 e só quando volta para Lisboa, conhecem o campo de Tarrafal, não é? O campo de concentração de Tarrafal. E só quando volta para Lisboa, em 1945, ao fim de 9 anos, no campo do Tarrafal, é que ele é julgado e é condenado a uma pena de 1 ano e meio de prisão correcional, quando já tinha perfeito 9 anos de prisão administrativa sem ser julgado. Em 1945, a lei salazarista cobre isto tudo. Durante 3 meses, que podiam ser adiados para mais 6 meses, qualquer preso político ficava nas mãos exclusivas da PIDE e, portanto, não podia haver um advogado, evidentemente, e era investigado e interrogado. Isto eu vou pôr aspas, porque são eufemismos para era torturado, porque era nesse período que ele era torturado. Um dos poderes da PIDE era justamente, além de ter um aparelho de informadores, de poder escutar os telefones, de abrir a correspondência das pessoas, era quando prendia alguém, ela não investigava para prender, mas prendia para investigar. Não sei se estão a ver. Depois de estar preso, durante aqueles 6 meses, o preso político estava nas mãos da PIDE, que utilizava toda a espécie de violências. As torturas mais usadas em Portugal foram a tortura do sono, não se deixava dormir o preso durante dias e noites. A tortura da estátua, não se deixava que ele se movimentasse. E a tortura, que também é uma tortura que normalmente não é considerada tortura, mas que é, digo-vos, não é que tenha sentido. Mas sei que, por exemplo, Álvaro Cunhal disse que considerou a tortura pior de todas, que é a do isolamento. O isolamento, o que é que era? O preso era colocado numa cela, podia ir até 6 meses, onde não via ninguém, a não ser, e só ouvia o barulho do guarda prisional no dia em que ele ia buscar os presos para irem para a Rua António Maria Cardoso, aqui, para serem interrogados sob tortura. Portanto, estão a ver que durante esse período, 6 meses, o preso não tinha possibilidades de ler, de escrever, não tinha contacto com as famílias e não tinha contacto com ninguém, a não ser ouvir os guardas prisionais ou o elemento da PIDE que fosse abrir a porta a determinada altura para a chamar para o interrogatório. Ora, este tipo de torturas, eu tenho que dizer que eram bastante eficazes. Não vou agora entrar muito nisso, mas eram torturas que faziam com que a pessoa ficasse com alucinações, perdesse a consciência. E por isso se diz muitas vezes, e é só por isso que eu foco esta questão, que a PIDE era muito eficaz. Ou seja, a PIDE, como qualquer polícia política de uma ditadura, não precisava de ser muito eficaz para ser eficaz. Não sei se estão a perceber. Porquê? Porque era ela que interrogava, podia utilizar qualquer meio mais violento para interrogar, e era também ela que fazia uma coisa terrível, que é assim, na véspera do preso ir para o julgamento, que normalmente era realizado num tribunal plenário ali na Boa Hora, no caso de Lisboa, o preso normalmente ia à PIDE e a PIDE dizia-lhe, olha, então isto agora vai ser assim. Você ou tu, dependendo da classe social do preso político, vai ser julgado amanhã e não diz nada sobre como é que foi interrogado. Não diz que foi sujeito a violência, não diz nada dessas coisas.
Se disser, a sua pena de prisão será muito maior, porque somos nós que dizemos aos juízes dos tribunais plenários que tipo de pena de prisão é que vão ser utilizadas. Porque o grande problema da PIDE é também que os tribunais plenários não eram independentes na ditadura e, de facto, condenavam consoante o processo instruído pela PIDE. Normalmente, as sentenças dos julgamentos eram ipsis verbis o que estava escrito pela própria PIDE na instrução do processo, com as mesmas palavras e tudo. Além de tudo mais, a PIDE aconselhava os tribunais, porque tinham que ser os tribunais a impor uma medida de segurança além da sentença. A medida de segurança o que é que era? Por exemplo, um indivíduo era punido com 4 anos de prisão maior e medidas de segurança. Significava que ele ficava preso durante 4 anos, mais a medida de segurança. Continuava preso enquanto que a PIDE achava que ele não estava regenerado. Portanto, ao fim desses 4 anos, a PIDE interrogava o preso na prisão, dizia o que é que vai fazer a partir de agora. O preso dizia, vou ocupar-se da minha família. Evidentemente não ia dizer, vou atuar politicamente. Mas a PIDE dizia, mas eu não acredito nada disso, porque você já foi um dirigente e agora vai continuar a dirigir quando sair daí. Portanto, consideramos que é um perigo, vai continuar preso. E isto possibilitava que os presos sistematicamente ficavam mais anos. Só para dar mais uma ou duas coisas, porque depois eu acho que deve haver perguntas e respostas, queria dizer que durante o período de Marcelo Caetano, como sabem, Salazar tem um acidente, não é? Em 1968, fica incapaz, é substituído por Marcelo Caetano na presidência do Conselho de Ministros, e é Marcelo Caetano que vai dirigir o mesmo regime ditatorial até 1974. E há a ideia, para muitos, que não viveram o período, até porque houve uma fase do marcelismo, do regime do Marcelo Caetano, que é uma fase inicial em que houve algumas reformas e houve a crença em alguns opositores do regime, quer dizer, só inicial essa crença, que ele iria modificar a situação, coisa que não aconteceu, como sabem, e há essa crença que a própria polícia política, a PIDE, ao transformar-se em DGS, seria mais benévola. Eu quero aqui dizer que, antes pelo contrário, e isto passa-se normalmente, como sabem, nas ditaduras em geral, à medida que o regime se sentia mais acossado, com mais pessoas contra ele, a juventude, o movimento operário, várias organizações, não só o Partido Comunista, mas também de extrema-esquerda, organizações de luta armada, à medida que o regime se sentia mais acossado e a sua própria política mais acossado, o regime tornou-se, pelo contrário, mais violento. Portanto, quando chegamos a 25 de Abril, houve presos que, por exemplo, estiveram na tortura do sono mais de 2 semanas, o que é completamente impensável e até era impensável anteriormente. E todas as torturas que tinham existido, mesmo torturas com choques elétricos e não sei o quê, surgem outra vez na altura do marcelismo. Eu aqui termino e também vos quero dizer, aqui haveria muita coisa a dizer sobre o 25 de Abril, porque é que a PIDE não se mexeu no 25 de Abril, ou porque é que a PIDE não foi o primeiro alvo do 25 de Abril. Estamos aqui, se calhar, a dar a pessoas que poderão muito mais, como testemunhas diretas, dizer qualquer coisa sobre isso. Mas eu quero dizer que, quando se dá o 25 de Abril, em que, contrariamente, até que penso que os próprios militares pensaram, ao dizer para as pessoas não irem para a rua, as pessoas vão para a rua, não é? E isso vocês agora vão ver, e já viram se calhar em imagens, que as pessoas vão para a rua imediatamente apoiar o golpe de Estado que tinha acabado de eclodir. E, curiosamente, o primeiro alvo de uma parte das pessoas é a sede da PIDE-DGS, ou seja, há uma manifestação que vai imediatamente para a sede da PIDE-DGS, enquanto outros estão no Largo do Carmo, à espera que o regime caia e que Marcelo Caetano se renda, vão e
essa polícia política é responsável, atira para o ar, como eles dizem, não é nada, atiram para a manifestação e é responsável pelos únicos mortos que houve no 25 de Abril. Foram 5 mortos, curiosamente 4 manifestantes, e um deles, um elemento da PIDE, que entrou em pânico e fugiu, e que foi morto também pela própria PIDE. E além de 45 feridos. Aliás, ali na rua António Maria Cardoso, aconselho-vos a ir lá, há ali uma pequena lápide que justamente rememora esse dia e dá o nome desses mortos nesse dia 25 de Abril. Também quero deixar mais uma pequena nota, é que a sede da PIDE, que curiosamente era alugada, não pertencia ao próprio regime, hoje em dia é um condomínio fechado de luxo. Eu acho que isto é uma vergonha em Portugal. Portugal, com esta história absolutamente extraordinária, não tem museus da resistência e da repressão, até, felizmente, provavelmente este ano ou para o ano, porque vai haver finalmente na antiga prisão política do Aljube um museu que vai evocar a resistência e a repressão, mas também a resistência ao regime. E bom 25 de Abril, sobretudo nos seus 40 anos. Obrigada.